Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação. Conosco novamente nessa semana, Ronaldo Pinheiro na parte técnica e o Dr. Sávio para explicar alguns assuntos aí que estamos trabalhando aqui no nosso sindicato. Seja bem-vindo, Dr. Sávio, bom dia. Bom dia, obrigado Jonas, obrigado Ronaldo. Ronaldo também, seja bem-vindo aí conosco. Primeiro, alguns avisos aqui da nossa entidade. O pessoal que não escolheu ainda o presente de final de ano deve o fazer, ainda está nos grupos o link de acesso, onde o servidor acessa, coloca o nome, coloca o telefone, de acordo com as características lá colocadas, e depois faz a sua escolha. É necessário esse tempo por causa da confecção do material do presente, aliás, que a gente vai estar proporcionando aos servidores, né? Ou é a mateira ou é a ave natalina. Então, é isso que o servidor tem o direito à escolha. Também o servidor já deixa reservada a data do dia 23 de outubro, 23 do 10, para que nós possamos juntos estarmos festejando o Dia do Servidor Público. O mês do Servidor Público, mês de outubro, culmina com a nossa festa. Dia 28 de outubro é o Dia do Servidor e no dia 23, então, de outubro, a gente vai estar fazendo a festa do servidor público no CTG CPET Araju, tal qual foi os anos anteriores. Então, vamos deixar preparados essa data para que nós possamos juntos comemorar o nosso Dia do Servidor Público. Também, hoje o debate, o principal assunto aí que a gente vai estar trazendo, né, é o que está acontecendo nesses últimos dias, as reuniões, os debates sobre a reforma da Previdência Municipal, onde nós temos um grupo que está estudando a Previdência do município, está construindo, dá para se dizer assim, ou debatendo pelo menos, alguns cenários que são trazidos pelos atuários contratados pelo Previroça. Esses cenários eles já estão sendo debatidos, estão sendo construídos e está se construindo uma proposta. Essa proposta, quanto sindicato, estou fazendo parte eu e a nossa colega Beatir, né, também é uma servidora aposentada, também é diretora do sindicato. Nós dois estamos lá debatendo isso, mais os conselheiros eleitos pelos servidores também. Né, nós temos o Marco Silva, o Adelino e a Prof. Rosane, que também fazem parte, e outros indicados também pelo prefeito. Também temos a colega Andréia, que é eleita, e a colega Clair também, que são duas eleitas pelos servidores que também têm estado presente nesses debates. Os demais, todos são indicados pela administração municipal. Mas nós falamos aqui quanto sindicato, né? Uma posição da entidade, que a gente ainda não tem, obviamente, né? A instituição ainda não tirou, porque a partir do que foi resumido, foi compilado e foi agora concluído nesse grupo de estudo, pelo menos preliminarmente, a gente vai estar passando para o crivo da Assembleia, que também a gente vai estar debatendo o Descongela, que muito provavelmente vai ser na próxima semana ou na última semana do mês de julho, essa Assembleia. Doutor Sávio, como é que o senhor vê essa questão da reforma previdenciária aí no nosso município? É uma situação sempre delicada de trabalhar, né, Jonas? Lembrando que a gente teve a reforma previdenciária em 2009, né? 2019, desculpa. E ela, naquele primeiro momento, ela já foi aplicada, né, para o servidor público federal e também para o regime geral, no caso o INSS, né? Então a gente teve também o governo do estado e do Rio Grande do Sul que fez a reforma, ficando aí aos municípios também fazerem essa adequação. A questão toda é que a reforma que vier, né, ela não vai trazer, digamos assim, vantagens, né, para o servidor, né? A gente tem um quadro crescente aí de restrições, né? Então, quem aí, a gente começou ali 98, né? Tivemos algumas emendas que já alterou, 2001, 2003, né? Então, a cada período aí nós temos emendas constitucionais ou mesmo leis que geraram alteração
nessa questão com relação a tempo de contribuição, com relação à questão da idade, né, a questão da integralidade e a paridade. E nós temos hoje essa informação, né, que o IBGE todo ano demonstra, que é a questão do aumento, né, da expectativa de vida, e isso vem gerando um efeito imediato, né, na questão da previdência, uma vez que após aposentado nós temos um período cada vez maior, né, onde demanda a questão dos institutos e mesmo o regime geral para fins de pagamento da aposentadoria. Então, nós temos um cenário hoje que tende a gerar um aumento de idade, né? Nós temos também a questão do cálculo, né, que hoje a gente pega 80% das melhores contribuições, então a tendência é passar a utilizar 100%, né, dos valores, o que por si só já vai gerar uma redução na média do valor que seria a questão da aposentadoria. Então, eu vejo, nós temos as duas situações, né? De um lado, essa questão de uma necessidade em alguns pontos de fazer a reforma, do outro lado, essa percepção do servidor com relação à previdência, e mais que previdência, né, que ele terá no futuro com relação à questão de valores, né, uma vez que nós estamos ano a ano reduzindo valores de aposentadoria, e como é que isso vai impactar na vida desse servidor aposentado no futuro. Essa é uma pergunta muito importante, porque daqui a pouquinho nós temos, como já enfrentamos, né, em muitas situações, as pessoas com condições, talvez, que não consigam dar conta de todas as necessidades que a idade mais avançada exige. E aí, de qualquer forma, nós temos um Estado aportando recursos para tentar dar mais dignidade de vida a essas pessoas. Ou seja, tu tá tirando de um lado, mas tu tem que cobrir do outro. Então é uma situação bastante complexa, exige muito debate. Mas na nossa previdência aqui, a gente sabe que nós temos um déficit atuarial bem significativo, mas estamos entre os melhores ainda do estado do Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, né? O nosso Instituto de Previdência, o nosso Previrosa, numa análise geral aqui do nosso estado, nós estamos bem, né? Temos esse déficit já pactuado ao longo dos anos. Mas uma coisa que a gente tem insistido muito, né, doutor Sávio, a gente fala aqui também no nosso programa, é a gente tentar consertar umas paredes sem dar conta do telhado, por onde entra a chuva. E aí nós, nessa metáfora aí, a gente fala, nessa analogia, a gente fala da terceirização, onde enquanto não houver uma freada na terceirização, muito difícil nós vamos ter a parada também, a freada do déficit, porque elas estão ligadas diretamente. À medida que eu substituo um servidor por um terceirizado, eu acabo não tendo novo entrando para alimentar o fundo. Além de que nós enfrentamos hoje na nossa prefeitura municipal, seja ela FUNSAR, seja, enfim, todos os órgãos do município, uma falta de servidores. Onde antes nós tínhamos 5, 6 servidores atendendo, hoje nós temos 3, 4 atendendo, às vezes até 2. E tendo que dar conta, não está dando conta, mas tendo que dar conta, ou exige-se que dê conta de todo o serviço. Isso acarreta também numa situação de adoecimento, o que também traz prejuízos previdenciários futuramente, porque esse servidor pode adoecer e acabar tendo que se afastar do serviço precocemente, e aí acaba indo para o fundo de previdência. Então, essa necessidade, essa briga boa que a gente tem, diga-se de passagem, com a administração municipal, é para que se tenha esse olhar. E aí já entra novamente aquilo que a gente debatia nos outros programas, que é a NR1 também, que é esse olhar para o servidor, não só um olhar do valor lá da Previdência. A reforma previdenciária ela é muito mais ampla do que discutir apenas aquilo. Aquilo é o resultado de tudo que se faz ao longo de um grande período de tempo. E hoje
nós enfrentamos essas situações, servidores se afastando por problemas de saúde, que cai na Previdência. Servidores, nessas condições, não conseguem produzir adequadamente, falta de gente, acarreta em enfraquecimento do fundo previdenciário. Um detalhe, né, como tu falou, né, que o adoecimento do trabalhador gera impacto profundo de aposentadoria, né, mas nós temos que pensar também que nós temos um impacto social, né, Jonas? Nós temos ali uma mãe de família, nós temos um pai de família, nós temos alguém que muitas vezes é retirado da comunidade também, né, em função da doença que ele tem que lidar. Então, eu vejo que é sempre esse choque, né, com os outros, esse choque de civilidade, né, porque se a gente retira de um lado, vai faltar do outro e acaba que é o Estado que tem que entrar para cobrir essa situação. E a questão do ambiente de trabalho, vamos pensar no caso do magistério, né, onde que vem se falando há um tempo já que vai haver um déficit desses profissionais. Só que, ao mesmo tempo que tu tem uma previsão, né, de déficit dos profissionais, nós não temos na legislação ou na gestão nenhuma medida, vamos dizer assim, de conforto para que uma carreira hoje no serviço público seja atrativo para o público mais jovem, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos um sinal de falta, nós não fizemos nada para que haja essa visão que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás da segurança que o serviço público dava, né? Hoje nós temos uma migração muito maior para o setor privado, porque o setor privado, de certa forma, tem que ter uma NR1, tem que ter um controle maior sobre o ambiente de trabalho do seu trabalhador, quanto que a administração pública muitas vezes fica naquele limiar, né? Não cumpre e, ao mesmo tempo, né, diz que está cumprindo, mas a gente acaba não vendo esse resultado na ponta, né, Jonas? É interessante a gente mencionar alguns casos que veio até nós, né? Porque nós temos a questão muito marcada do calor e do frio. Então, a gente teve a demanda de servidores que estão em locais de trabalho que não tem nenhuma proteção ao frio. E isso demanda que o gestor daquele servidor em nenhum momento se atenha a isso, se preocupa com isso. Então, eu vejo isso como um sinal, né, de certa forma, indiferença com a saúde do servidor, né? Tendo que o servidor dizer que está passando por uma situação difícil em função da questão do clima e muitas vezes ele não tem receptividade nenhuma com a demanda que ele apresenta. Então, nós temos essa balança totalmente desequilibrada, né, Jonas? E vejo que essa questão da Previdência ela vem desequilibrar ainda mais essa situação que nós temos hoje. É que uma coisa não acontece sozinha, né, doutor Sávio? Essa questão previdenciária, essa questão do assédio que a gente tanto debate, que a gente tem tanto trabalhado aqui também, conseguimos avanços, que nem a gente já debateu nos programas da FUNSAR, em questão do assédio, estamos construindo esses avanços também lá na prefeitura, porque a gente tem recebido inúmeras situações, isso é físico, mas também, de certa forma, atinge o psicológico do servidor, esse relato que o senhor traz, que a gente tem recebido aqui. Isso tudo respinga na Previdência. Enquanto o gestor não tomar consciência, não ter a capacidade de olhar para o servidor público como um ser humano, essa situação só vai se agravar mais. Doutor Sávio, nosso tempo se esgota. O senhor tem mais alguma consideração para fazer em relação ao nosso debate de hoje? Nós temos conversado bastante internamente, né, Jonas, para a gente criar ou ampliar, né, essa estrutura de acolhimento
do servidor, né? Então, eu espero aí que a gente, num curto espaço de tempo, possa trazer também algumas novidades aí, né, para o servidor, pensando justamente nessa questão do acolhimento do servidor, que nos procura aqui, às vezes, já afetado, já abalado, né, pela questão do ambiente de trabalho, e o sindicato tem sido sensível a isso, né, percebendo isso. Então, a ideia eu vejo se estruturar cada vez mais, né, Jonas, a entidade, para que a gente possa fazer o acolhimento e alcançar medidas aí efetivas para esses trabalhadores. Então, colegas servidores, vamos ficar atentos aí nas próximas chamadas em nossos grupos, que nós teremos então a data da Assembleia ainda a ser definida. Nós estaremos trabalhando o assunto, os dois principais é a reforma previdenciária, a gente vai estar apresentando o que foi debatido, para que nós possamos também construir um posicionamento da entidade, para que esse posicionamento possa ser defendido por nossos representantes dentro dos debates e também dentro do meio ao qual nós estamos inseridos. E também nessa Assembleia nós estaremos debatendo sobre a questão do descongela, que agora nós temos alguns resultados, né, não são favoráveis a nós, mas a gente então, conforme a decisão da Assembleia anterior, a gente vai estar deliberando sobre as ações que nós vamos tomar em relação à questão do descongela. Do mais, doutor Sávio, muito obrigado. Ronaldo, muito obrigado. Até o próximo programa.